difícil. Eu me lembro que um dia minha filha chegou com todas as meias furadas, ela falou: "Mãe, dá pra comprar meia pra mim esse mês?" E eu falei: "Dá, filha, dá." Sem dar, né. E aí levei ela na escola, voltei pra casa, sentei no chão e chorei feito criança, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma meia no inverno do Rio Grande do Sul, que fazia 3 graus. Olá, se você está caindo aqui de paraquedas, meu nome é Renata Seolato. Eu sou terapeuta com mais de 37 formações na área de desenvolvimento humano e desde 2023 eu finalizei a minha transição de carreira e vivo somente disso. É uma rotina difícil, como toda rotina do empreendedorismo, exige muita dedicação, estudo contínuo, o mercado muda totalmente a mais ou menos a cada 6 meses, então o que funciona no primeiro semestre do ano geralmente não vai tão bem no segundo semestre e assim por diante. Como começou a minha história com as terapias? Vamos começar do começo? Então vamos lá. 2017, se você já acompanha o canal, você já ouviu essa história, então não vai embora, segura minha mão, que é importante. Mas se você está chegando aqui agora, em 2017 eu descobri um tumor maligno no útero e colo de útero, um adenocarcinoma in situ em estágio 2. E foi do nada, do mais total nada. No exame anterior não tinha nada e no exame seguinte ele já estava em estágio 2. Nessa época, identificou-se que o melhor tratamento, o tratamento mais assertivo e que me garantiria mais chance de cura, era a radioterapia, a quimioterapia e a bracterapia. Nessa ordem, eu comecei fazendo 47 sessões de rádio, 6 sessões de químio, era uma químio por semana, e depois eu fiz mais 4 sessões de bracterapia, que é uma radioterapia interna. É isso aí, tá? E nesse período, eu ia todos os dias no hospital, porque as sessões de radioterapia eram diárias, então todo dia eu ia para o hospital. E eu me lembro que nos primeiros dias eu comecei a fazer amizades e quando eu voltava, né, no outro dia, eu me lembro que eu fiz muitos amigos no meu primeiro dia de quimioterapia e no meu segundo dia de quimioterapia, 2 dessas pessoas não voltaram. No terceiro dia de quimioterapia, não tinha mais 5 pessoas, elas não tinham resistido ao tratamento. E aquilo começou a me abalar demais, porque o tipo de tumor que eu tive, ele tinha 80% de chance de fracasso, né. Então meu médico falou: "Olha, tu tá com o tumor que mais mata mulheres no Brasil, e no estágio que tu tá, a gente descobriu relativamente tarde, então tem 80% de chance de fracasso, 20% de chance de sucesso". Então aquilo começou a querer me afetar, né, eu comecei a sentir que fazer amizades ali na sala médica estava fazendo mal para mim naquele momento. E eu, Renata, na época, tinha uma filha de 8 anos, e eu botei na minha cabeça que não tinha uma alternativa a não ser me curar, porque não existia outra pessoa habilitada a educar a minha filha, né. Dentro da minha família e da família do meu marido, qualquer pessoa que ficasse com a guarda dela, caso eu não tivesse mais ali, porque eu tinha certeza que meu marido não daria conta, porque ele se desesperou muito e ele dizia: "Eu não vou viver sem ti, eu não vou viver sem ti". Então eu tinha muito medo, né, de se acontecesse alguma coisa ruim comigo, a minha filha ficasse sem pai e sem mãe. E aí quando eu olhava em volta, eu não via ninguém habilitado para educar minha filha nos moldes que eu achava que tinha que educar. As pessoas iam educar do jeito delas e não seria o adequado. Então eu prometi para mim e pra minha filha que ela não passaria por isso. Então, eu parei, né, de interagir, de fazer amizade, de aprofundar vínculo na sala de quimioterapia, justamente porque aquilo estava me abalando. Só que a quimioterapia ela é super demorada. A radioterapia era rápida, né, era em torno de 20 a 30 minutos, mas eu ficava muito tempo na sala de espera, porque eu ia no meu horário de almoço, então eu tinha que esperar, né, a sala liberar para eu poder fazer. Então eu ficava ali, às vezes, 40 minutos na sala de espera. E aí eu comecei a perceber que aquele tempo vazio eu ficava pensando muita coisa negativa, vinham muitos medos, vinha muita ansiedade. E aí, nessa época, eu era extremamente cética. E aí, uma colega minha era reikiana, ela falava: "Vou fazer reiki pra ti, vou fazer reiki pra ti". E eu meio que não acreditava, mas aquilo começou a martelar ali, sabe. Ela começou a me contar casos de pessoas que tinham feito reiki, tinham tido uma melhora absurda, que ajudava nos sintomas. Eu comecei a ouvir aquilo, mas eu ainda não me sentia confortável para deixar outra pessoa fazer isso em mim. Parecia, eu não sei explicar hoje, né, o que que eu sentia na época, mas eu tinha uma resistência. Num desses arrasta para cima do Instagram, surgiu
um anúncio do Instituto Saber Consciente com um curso de formação terapêutica. Eu já fazia terapia com a psicóloga nessa época e a minha psicóloga, ela era uma terapeuta junguiana e ela sempre trazia um baralho de tarô para as nossas terapias. Eu já tinha começado a estudar a história do tarô, porque ela me falou: "Olha, esquece espiritualidade, tarô é uma ferramenta filosófica, né, o tarô não é uma ferramenta espiritual". Então, a gente usava o tarô como ferramenta de desenvolvimento pessoal dentro da terapia. E ela trazia muito conhecimento de Jung, então nessa época eu já estudava Jung, conceito de luz e sombra, conceito de arquétipos, eu já era super curiosa, eu já meditava, porque a meditação me ajudou muito com a ansiedade, mas eu ainda tinha resistência às terapias integrativas, parecia meio fantasioso, as terapeutas que eu conhecia eram muito good vibes, né, essa minha amiga que era reikiana, ela gostava muito de um orégano, então na minha cabeça naquela época isso tudo, né, era um conceito e um preconceito que me impedia de enxergar o outro nível. Graças a Deus, né, a gente evolui, a gente melhora, mas eu fui criada num seio muito preconceituoso, eu fui criada dentro de, uma rotina extremamente conservadora, então ali naquela época, eu ainda não tinha colapsado uma outra realidade, eu ainda estava presa numa outra frequência. É importante que se saiba, né, eu não julgo essa Renata foi importante, eu não me julgo e não me considero inferior, porque eu tinha crenças e preconceitos, pelo contrário, foram essas crenças e preconceitos que me proporcionaram um despertar espiritual, né, que me levaram para um outro nível, então eu não me recrimino, se você me recrimina, daí é da sua índole, não da minha. Mas nesse período eu não deixei ela fazer o reiki em mim justamente por isso, né, porque eu tinha esses preconceitos. Mas me chamou a atenção e eu pensei: "Tá, e se eu aprender o reiki?". E aí nesse curso ele era totalmente online, então eu ia para o hospital, levava o notebook, botava um fone de ouvido e ficava fazendo o curso. E aí eu comecei, ele tinha mais de 30 formações, eu pensei assim: "Cara, aqui tem um pouquinho de tudo, eu posso ver o que que funciona e o que que não funciona". Então eu comecei pelo reiki e fui também estudar a astrologia e o tarô, que eram os 2 temas que eu gostava muito. Então eu passava muito tempo lá no hospital estudando astrologia, e aí eu fui fazer o meu mapa, eu fui entender o meu mapa através do meu olhar, eu comecei a olhar para o tarô de uma forma diferente, isso em 2017. Eu ainda não tinha um deck, eu só pegava o deck da minha terapeuta nas consultas, mas aí eu tive vontade de comprar um deck. Comecei a tirar a minha atenção da minha doença e dos problemas que eu estava enfrentando e comecei a me distrair. Eu me lembro que na terceira sessão de químio eu já estava fazendo o curso, né? Porque na segunda sessão foi quando eu tomei a decisão, eu tinha uma sessão a cada. Uma sessão por semana de químio e radioterapia todos os dias. Então, eu saí da segunda sessão decidida que eu não ia mais interagir com as pessoas, então eu precisava me ocupar. E aí, nos 2 primeiros dias, eu fiquei assistindo séries da Netflix. E aí eu pensei: "Não, mas isso aqui também é muito inútil, não tá me distraindo, parece que todas as séries falam do que eu tô vivendo e me deixam mais triste, né, parece que meu olhar só vai pra isso, eu preciso direcionar meu olhar pra outra coisa". E aí, no terceiro dia, depois dessa decisão, veio o curso de terapias e eu entrei. Deixa eu mostrar pra vocês, eu tenho ele até hoje, eles atualizaram o curso, eu não voltei lá pra fazer as atualizações. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela com vocês. Tararara, não vai embora, fique um pouco mais. Aqui, ó. Esse aqui, astroterapeuta. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Aqui. Ó, esse aqui, curso terapeuta esotérico, formação em terapeuta holístico e astroterapia. E aí, ó, ele tá com 68% porque eles adicionaram, são 33 técnicas ao preço de uma só. Eles atualizaram, né? Teve alguns professores que saíram e aí eles trocaram alguns cursos que eu fiz antigamente não tem mais aqui, mas entrou novos. Então aqui tem, tu pode pedir o certificado. E eu me lembro que me chamou a atenção, porque esse curso, além de dar um certificado de 33 técnicas, mais os bônus, ele ainda te dava uma carteira para trabalhar, né? Então aqui tem, ó, a introdução, né? Então tem programação neurolinguística, terapia quântica, baralho cigano, tarô, astrologia, EFT. O EFT me ajudou demais.
meditação, cura multidimensional arcturiana nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, que é o mestrado, curso de limpeza energética, corpos dimensionais, frequência energética, assim, apometria, né? Tem muita coisa. Mesa radiônica do cristal azul, que é a mesa que eu trabalho hoje. Enfim, aqui esse é um curso que eles atualizaram, ó. Agora é a professora Adriana. E eu refiz todo ele para ver se tinha mudado alguma coisa. Registros acásticos, atenção plena, fitoterapia quântica é um módulo novo que entrou, eu não terminei ainda. Regressão também é um módulo novo. Cromoterapia já tinha, mas eu não fiz na época, daí eles trocaram o professor, então tem que fazer de novo. Cromo em animais, reiki, né, que foi os primeiros que eu fiz. Reiki Uzui, nível 1, 2, 3, 3A, 3B, tem Reiki Celestial, nossa, esse aqui é maravilhoso, Reiki para animais, agora entrou um novo de projeção astral, olha quanto tem radiestesia, já tá em 36, gente, 36, 37, 38, 39, agora são 38 formações, 37, né, porque tira a introdução e a avaliação final. Aí aqui tem os bônus, ó, mesa radiônica trina, introdução à constelação familiar, corte de laço kármico com Arcanjo Miguel. Quem já fez um corte aí comigo? Bônus, aí tem dicas de marketing, criação de protocolo de atendimento de final de ano. Os meus protocolos são com base nisso aqui, foi aqui que eu aprendi a fazer protocolo. Aí entrou, ó, terapia vibracional tameana, que eu comecei a assistir semana passada. Tem bônus de quiromancia, tem bônus de numerologia tântrica. Tem um monte de coisa, tá? Tem um monte de coisa. Então, nessa época, eu comecei a fazer esses cursos, comecei pelo Reiki, comecei a me auto-aplicar Reiki, comecei lá no nível 1, e aí tem ali toda uma parte de auto-aplicação, na época, eu não sei como é que tá hoje, mas na época tu tinha que fazer exercícios, aí tu fazia exercício, era muito legal, eles têm suporte, então cada professora tem o seu suporte, e aí eu me lembro que eu mandei para a professora Adriana, eu não me lembro agora o sobrenome, mas professora Adriana, e eu mandei, né, uma mensagem para ela no WhatsApp, no grupo, e ela falou: olha, tu vai fazer todos os dias, e me passou um protocolo para fazer, conforme eu ia seguindo ali. Resumo da ópera, acho que na quarta ou quinta sessão de químio eu tive uma queda de plaquetas, a minha imunidade baixou muito, e aí o médico falou: não quero que tu entre no hospital, porque, né, tem risco de infecção, então a gente não vai fazer essa semana e tu fica em casa. E aí eu fiquei em casa, mandei esse relato para a professora, e ela falou: olha, se essa semana tu não vai para o hospital, tive que interromper tudo, tu não vai para o hospital, tem risco do câncer crescer, né? Porque a gente sabe que quando tu tá atacando o câncer, ele bate de volta, né? Então tu bate na célula, a célula te bate de volta. Então tu vai fazer o reiki para segurar. E aí eu não estava conseguindo comer, fazia uns 6 dias que eu não conseguia comer nada sólido, eu só me alimentava de líquido, e aí por isso as minhas plaquetas baixaram, porque eu fiquei muito debilitada, e eu super entendo quando as pessoas desistem do tratamento, quando as pessoas dizem assim: eu não aguento mais, eu tô sofrendo muito, seja o que Deus quiser, eu super entendo, porque só quem passou sabe explicar o que tu sente, tu não reconhecer o teu corpo, parece que tu é intruso dentro do teu corpo, não existe conforto, então foram 6 meses extremamente desconfortáveis, eu não conseguia encontrar conforto no meu corpo, não era confortável existir. E isso foi muito difícil para mim. Tu tem que ter um motivo muito forte para viver e sobreviver, porque senão tu não aguenta, né? E eu conhecia pessoas que a gente estava junto e do nada a pessoa se entregou. E porque é muito agressivo, o tratamento é muito agressivo. Tu tem que matar algo que tá dentro de você, que tá tentando te matar, entende? É diferente de você lutar com algo que tá fora, que você pode se esconder. O que tá dentro de você, você não pode se esconder. E ali foi um grande despertar filosófico para mim, porque conforme eu fui estudando essas formações e fui aprofundando e o conhecimento que estava ali dos professores, e eu sou uma pessoa muito curiosa, então quando eu achava que não estava bem explicado, eu ia atrás de explicação, seja abordando o próprio professor, professor Tibério, eu incomodava muito ele dizia assim: tu quer saber? Então lê esse livro aqui. Saía eu correndo comprar o livro, né? Então tem professores ali maravilhosos e eles não têm preguiça de te ajudar, e quando eles não davam conta de me explicar, eu tinha dúvidas que ultrapassava o próprio conhecimento deles, eles diziam: olha, vai nesses livros aqui que talvez tu encontre a tua resposta, vai nesses criadores que talvez tu encontre a tua resposta. Então eu gostei muito desse instituto,
Porque eles não têm preguiça. Além de fazer um negócio muito justo, porque imagina, eu paguei, o que me chamou a atenção é que na época era 33 formações pelo preço de uma, agora vocês viram, já são 37, 38 com os bônus, vai, passa de 40, e era tudo pelo preço de uma, acho que na época eu paguei R$ 500, eu sei que hoje tá mais baixo, que eles estão com uma promoção, mas enfim, na época eu paguei 497. E aquilo, sabe, começou a transformar minha vida. Então, o primeiro movimento, eu sempre falo que eu fui terapeuta de mim mesmo, e hoje, né, nessa altura, né, depois de tantos anos, foi 2017, tá quase fazendo 10 anos, eu percebo que todo mundo faz esse caminho. Tu te interessa pelo mundo do desenvolvimento humano para desenvolver a si mesmo, e depois tu pode transformar isso numa profissão ou não. Muita gente erra porque foi chamada para esse mundo para desenvolver a si, para curar a si, só que o nosso ego diz: se eu paguei por uma formação, eu tenho que ser um terapeuta. E aí o nosso ego às vezes resiste. Então eu quero dar algumas dicas, que foram as dicas que eu segui e é o que eu vejo as pessoas que têm sucesso na área das terapias seguindo é: se você for buscar qualquer formação primeiro, comece cuidando de si. Como isso transforma a mim? Para você transformar alguém, você tem que ter transformado a si mesmo. Você não consegue ensinar um caminho que você nunca percorreu, né? O GPS, ele te ensina caminhos que ele nunca percorreu e ele erra quase todas as vezes, né? Ele não tem como te dar exatidão do que está acontecendo. O professor Tibério fala muito, né? Lá no curso de programação neurolinguística, mapa não é território. E o que que isso quer dizer? Se tu botar um endereço no GPS, por exemplo, moradores de Porto Alegre entenderão isso. Tem muitas ruas de mão única em Porto Alegre, muitas. Só que não sei por que a prefeitura gosta de mudar o sentido dessas ruas. Então, se tu passou numa rua esse ano, ano que vem talvez ela tenha mudado de sentido. Só que o GPS ele não atualiza automaticamente. Ele demora um tempo para atualizar. Então, se tu botar o endereço lá no GPS, eu cansei de dirigir em Porto Alegre e eu dirigia só com GPS e o GPS me mandar para uma rua que tinha invertido o sentido. Daí eu não poder ir, eu ter que dar uma volta gigantesca, ter que achar uma outra rota. Outra coisa, o GPS não consegue te dizer se tem um buraco, se tem uma obra, se tem um acidente. Isso tu só vai descobrir na prática. É isso que quer dizer, mapa não é território. Então, às vezes, a gente entra super empolgada, compra 57 cursos, ou você faz um curso, você sente que você quer trabalhar, mas não se sente pronto para trabalhar. Aí você compra mais um curso, mais um curso, mais um curso, mais um curso. Dessas formações que tem ali, eu não comprei nenhuma outra. Eu me lembro que a única coisa que eu comprei foi a da radiestesia da Mari Tortella e o do yoga. Yoga porque não tinha ali dentro e eu queria fazer a formação do yoga. E o da radiestesia porque tem uma radiestesia ali dentro do curso, mas ela é uma introdução. Tu consegue trabalhar? Consegue. Mas eu sentia falta de um método. E a Mari Tortella, ela te ensina um método para trabalhar com a radiestesia, que é a radiestesia terapêutica, que é o método que eu trabalho hoje. Então foram os únicos 2 cursos além daquele ali que eu fiz, né, os únicos 2 investimentos além daquele ali. Depois eu fui investir em mentorias de empreendedorismo, de posicionamento, de marca, mas de formação, eu sinto que aquele curso ali me atendeu muito bem. A mesa radiônica, que é o que eu trabalho até hoje, eu aprendi ali dentro. Então entende como você não precisa de mais um curso muitas vezes, você precisa ser muito sincero. Quando que eu comecei a trabalhar com as terapias? Eu não tinha intenção de trabalhar com as terapias, como aconteceu para mim. Eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito requisitada para aconselhar as pessoas, desde muito nova. Eu sempre fui a mãe do grupo, né? Então todo mundo vinha perguntar para mim, porque eu tive que amadurecer muito rápido na minha vida. Então eu sempre fui a pessoa que instruía as outras. Nas 2 últimas empresas que eu trabalhei, eu fui, supervisora dos menores aprendizes e supervisora dos estagiários. O meu trabalho era desenvolver essas pessoas para o mercado de trabalho, tanto para a gente absorver os melhores talentos, quanto para preparar aqueles que a gente não tivesse capacidade de absorver enquanto empresa. Eu sempre fui curiosa e estudiosa sobre o comportamento humano. Sempre me interessou em entender como a cabeça das pessoas funciona, porque eu sempre achei que funcionava muito diferente da minha.
por um longo período eu achava que as pessoas eram burras, né? Porque eu era uma pessoa extremamente arrogante. Eu sempre tive uma capacidade de aprender, eu nunca fui boa em nada, mas eu sempre tive facilidade de me tornar boa naquilo que eu tinha vontade de me tornar, principalmente de aprender. Eu consigo estudar 3, 4 coisas difíceis ao mesmo tempo, né? Eu me lembro de ir para a faculdade, trabalhar o dia inteiro, eu já era mãe, já tinha um emprego, e eu não estudava. Eu ia para a faculdade, prestava atenção na aula, fazia o máximo de perguntas que eu podia fazer e era isso. Fazia os trabalhos, fazia as provas, a minha média era 7 e o meu professor falava assim: "Tu não estuda, né?" E eu falava: "Não, eu não tenho tempo de estudar, não cabe horário de estudo na minha vida, porque eu já trabalho muito". Ele: "Cara, se tu estudasse, tu ia te formar com Láurea. Láurea é quando tu te forma com nota máxima". E eu falei para ele: "Eu prometo que o meu TCC vai ser maravilhoso". E o meu TCC foi nota A, eu tirei 9,9, 9,8, foi 4 notas, né, o TCC, lá na graduação onde eu fiz, ele vai para uma banca e são 4 professores que avaliam, eles consideram as 3 melhores notas e descartam a pior. A minha pior nota foi 9,6 de 10, né, então foi um TCC com o que a gente chama com laurea, né, eu me formei TCC nota A, ele foi publicado, ele tem várias pessoas que usam o meu TCC até hoje como referência dentro da área de pesquisa que eu fiz. Por quê? Quando eu sento para estudar, e aí eu dediquei a minha energia a estudar comportamento humano, psicologia, enfim. Tudo que tem para ler sobre o comportamento humano, eu li, porque para mim não é só a terapia, não é só a espiritualidade, tem uma parte que é nossa, que a gente tem que fazer. E eu entendi isso no meu processo de cura. Não era o reiki que ia me curar, não era a regressão que ia me curar, não era a minha psicóloga que ia me curar, era a minha vontade de me curar emocionalmente, porque a minha doença eu tinha certeza que era um reflexo da vida que eu estava levando. Porque nesse momento que tu tá repensando, que a tua vida tá passando na frente dos teus olhos, tu começa a repensar: "Cara, se eu morrer hoje, o que que ficou?". E eu pensava assim: além da minha filha, não ficou nada, eu não vou ser lembrada por nada. Então eu comecei a mudar ali. E quando eu estava curada, quando as coisas mudaram, veio a pandemia, né. E quando veio a pandemia, veio também o desencarne do pai da minha filha, do meu ex-marido. Fazia um mês que a gente estava divorciado, quando que a gente tinha separado de casa, nem tinha feito o divórcio no papel ainda, a gente não chegou a formalizar o divórcio, né, a encerrar a papelada. Eu não cheguei nem a sair de casa de verdade, eu fui para casa de um familiar, e aí quando eu voltei para alugar um apartamento para mim, aconteceu tudo o que aconteceu. E eu falo disso em outro vídeo, tá? E aí, alguns meses depois, eu recebi uma notificação do banco que a minha casa eu tinha que pagar lá um valor que ele devia. Ele tinha dívidas, e como ele tinha um bem, que era a casa, estava no nome dele, o banco ia, os bancos, né? Porque era mais de um banco, os bancos estavam pedindo a penhora do bem, o bloqueio da residência, enfim, para ir a leilão para quitar essa dívida. Daí eu fui atrás de advogados, os advogados falaram: olha, é justo, eles podem fazer, porque o falecido deixou um bem para quitar esses valores, mas como é a única residência da tua filha, né, e tinha um menor, o juiz, eles geralmente o juiz nesses casos, eles forçam um acordo. Então o juiz entra, não deixa tirar a casa, porque era onde a gente residia, e só que tu vai ter que fazer um acordo, a dívida tem que ser paga, existe uma dívida que tem que ser paga e tem um bem que paga essa dívida. Se tu não der um jeito de pagar, aí nem o juiz vai segurar. E aí foi o que eu fiz, eu fui atrás dos bancos, fiz acordos judicialmente, anexei esses acordos dentro do processo de inventário, para eles não tomarem a casa. Só que eu não tinha condição de pagar esses acordos. O meu salário já era muito apertado para sustentar a minha e a minha filha, num período de pandemia, que a gente não tinha certeza que ia se manter empregado, né. Eu não sei se você lembra como foi na pandemia, primeiro a gente ia ficar 15 dias em casa, depois subiu para 30, depois subiu para 40, depois não tinha prazo para voltar. A minha sorte é que eu prestava serviço para fora do Brasil, inclusive países que não tinham entrado, né, em lockdown, né, países que estavam ali meio que safe. Então, teoricamente, o meu emprego estava meio que seguro e a minha gestão sabia o que eu estava passando. Eu falei: "Pelo amor de Deus", e eu falava todo dia para minha gerente: "Pelo amor de Deus, se tu for me demitir, me avisa, porque agora eu sou mãe solo, eu não tenho nenhum tipo de auxílio". Enfim, nessa época eu fazia, hipnoterapia com o Ismael de Araújo, que alguns conheceram, que era um tarólogo aqui no YouTube, e ele era um terapeuta junguiano e hipnoterapeuta, e eu fazia terapia com ele, né. E ele falou: "Renata, tu leu tarô lindamente", porque aí eu já estava estudando tarô há muito tempo, né.
tu lê o tarô lindamente, tu trabalha com as terapias, por que que tu não tá trabalhando com isso? Eu não, eu faço por esporte, eu faço quando alguém precisa, né? Mas não é uma coisa que eu me vejo fazendo profissionalmente. E ele falou, Renata, todo mundo te pede conselho de graça, tu resolve a vida de todo mundo, por que que tu não tá cobrando por isso? E ali eu pensei, tá, vou fazer. Aí eu fiz um canal, porque eu não queria divulgar isso para minha família, não queria que a minha família soubesse o que eu estava fazendo, nem os amigos próximos, porque são pessoas que não acreditam, que não apoiam, que não incentivam, ia causar mais um problema. Eu estava tendo muito problema com a família do meu ex-marido, no caso, né? O nosso divórcio não foi amigável, foi um divórcio muito traumático para mim e para ele. E aí cada um toma o lado da parte que lhe cabe, né? E a família dele não ouviu o meu lado, não pesou o meu lado e se colocou contra mim. Naquela época eles causavam muito problema, nossa, foi muito delicado. E aí tinha a minha filha no meio disso, então eu não podia fazer nada que prejudicasse a minha filha. Então o que que eu fiz? Eu fui para o YouTube e eu abri um canal que chamava Rosa do Universo e eu mostrava somente a mesa. Então era a minha voz e mostrando somente a mesa. Igual é o Ilha Mágica hoje, era o Rosa do Universo. E aí eu comecei a ler o tarô. Eu demorei, acho que uns 6 meses para monetizar aquele canal. Eu tinha poucas visualizações, mas o Isma começou a me indicar clientes, porque o valor dele na época era um valor alto, meu valor era mais baixo. Quando as pessoas iam no canal dele e não tinham condições de pagar para ele dizia: Olha, tem essa minha colega aqui que ela faz por um valor simbólico. E aí, esses primeiros atendimentos, as pessoas precisavam de limpeza energética, precisavam de outras coisas, mas ela falou: oferece as outras coisas que tu sabe fazer. Então, eu me lembro que eu comecei a trabalhar com arcturianos e com a limpeza energética. E aí, alguém falou assim: tu não faz mesa radiônica? E eu, cara, eu tenho um curso de mesa radiônica. Eu falei para a pessoa: olha, eu nunca fiz, mas eu posso fazer. E aí eu disse pra ela: "Eu não vou te cobrar, eu vou fazer de teste e aí tu me fala". E aí eu fiz pra essa pessoa e pra várias pessoas da família dela, porque elas gostaram. E aí essa pessoa falou pra mim assim, que é uma médica muito querida, ela falou assim: "Eu tenho 2 coisas pra te falar. Primeiro, tu tem que trabalhar com a mesa radiônica, porque ela é maravilhosa. Eu, os meus filhos, o pessoal da clínica, todo mundo amou. Segundo, tu tá cobrando muito barato, né, o valor que eu cobrava na época. Tu tem que cobrar mais caro, ou tu bota um valor melhor". Só que a mesa radiônica ela é valor tabelado, né? Então eu cobrava pela tabela do criador da mesa. E aí eu comecei a ofertar nos vídeos a mesa radiônica. Então eu tinha um canal de aquisição que era o YouTube. Então, ali do YouTube, mesmo sem ter monetizado pelo AdSense, eu comecei a ter os primeiros clientes. E aí eu me lembro que nessa época eu fazia uns R$ 500 de extra por mês e para mim aquilo era maravilhoso. Só que o meu acordo, os acordos que eu fiz, eles eram mais caros que isso, né? Então eu tava assim, eu só não passava fome nessa época porque a empresa dava um vale alimentação. E aí eu tinha que fazer aquele vale alimentação durar o mês inteiro. Aí tu imagina o teu filho dizer: "Mãe, dá pra comprar uma bolachinha?". Não dá. "Mãe, dá pra comprar um Nescau?". Não, não dá. Tu dizer pro teu filho assim: "Ó, não pode comer nada fora da rotina". E aí, isso para uma mãe é muito difícil. Eu me lembro que um dia minha filha chegou com todas as meias furadas, ela falou: "Mãe, dá pra comprar meia pra mim esse mês?". E eu falei: "Dá, filha, dá". Sem dar, né. E aí levei ela na escola, voltei pra casa, sentei no chão e chorei feito criança, porque eu não tinha dinheiro pra comprar uma meia no inverno do Rio Grande do Sul, que fazia 3 graus. E aí eu peguei e mandei mensagem para o Ismael: "Ah, Ismael, não sei mais o que fazer, eu tô fazendo o que eu posso, eu tô fazendo o meu melhor". O Ismael falou assim: "Vamos fazer uma live?". Nessa época eu tinha 3.000 inscritos no YouTube, mas eu não tinha batido horas, não tinha batido as 4.000 horas para monetizar. E daí ele perguntou: "Teu canal já monetizou?". Eu: "Não, não monetizou". Ele: "Cara, eu tô com um projeto que chama Tarô a 4 mãos". Quem acompanhou o Ismael viu que ele fez com um monte de tarólogos, né. "Eu tô com um projeto que chama Tarô a 4 mãos. Tu topa fazer comigo?". Daí eu falei pra ele: "Cara, não sei". Dele: "Não, tu é super segura, tu fala super bem, tu tem conhecimento, Renata, tu só precisa trabalhar a tua autoconfiança". Daí eu falei pra ele: "Eu nem apareço nos vídeos, Isma". E ele: "Então, é uma oportunidade das pessoas se vincularem contigo". E aquilo foi o divisor de águas pra mim. Depois daquela live, acho que deu 2 semanas, o meu canal monetizou, porque muita gente que assistiu a live começou a assistir. O meu canal saiu de 500, 600 visualizações por semana para 5.000 visualizações por semana. Aquilo foi assim: "Meu Deus do céu, minha Nossa Senhora".
E aí as coisas começaram a andar, né? E aí eu me lembro que 2 meses depois eu já estava fazendo ali um valor X, estava fazendo exatamente o valor para pagar os acordos para não perder a casa. E aí meu salário não que começou a sobrar, mas parou de faltar, né? Eu comecei a respirar. 3 anos depois eu já tinha quitado todas as dívidas, estava pagando as coisas do inventário, e aí foi quando eu comecei a juntar dinheiro. Então, 2023 foi o ano que eu comecei a juntar dinheiro e investir. Eu comecei a trabalhar oficialmente com as terapias em 2021. Em 2023 foi quando eu quitei todas as dívidas. E eu me lembro que em janeiro de 2023 eu falei com a minha gestora na época, eu falei, tá, agora que eu já paguei tudo que eu devia, meu nome tá limpo outra vez, o inventário tá encaminhado, as guias mais caras do inventário já foram pagas, que era o ITCD. Eu quero conversar contigo para fazer minha transição. E aí ela falou: olha, a gente tá, 2023 foi um ano complicado para tecnologia. Se tu pedir demissão agora, eu perco a tua vaga, eu não posso contratar ninguém para o teu lugar. Tu topa desenvolver a nossa estagiária, e aí quando as coisas estiverem favoráveis, eu te aviso e tu sai, porque eu não vou te demitir, tu é o meu recurso mais valioso, tu só vai sair daqui se tu pedir demissão. Eu falei pra ela, não tem problema. Só que perceba, eu já tava há 3 anos, né, que eu comecei em 2021, já era final de 2023, eu já tava há 3 anos, eu trabalhava das 8 da manhã às 18 para a empresa, e das 18 até às 10 para as terapias. Então, todo dia eu tinha 2 clientes para fazer leitura de tarô, todo dia eu tinha 2, 3 mesas radiônicas para fazer. Eu acordava cedo para fazer as mesas radiônicas, né? Entregava as mesas no meu horário de almoço, então eu trabalhava muito e estava muito sacrificante. Eu não estava tirando férias, eu tirava 5 dias para ir para Gramado no final do ano e eu trabalhava lá, né? Eu me lembro que a última vez que a gente foi para Gramado foi em dezembro de 2023 e a Kate falou: mãe, a gente veio passear, tu vai trabalhar o dia inteiro. E eu tava fazendo ainda oração de 21 dias ao vivo. Então, em 2023 foi quando eu fiz a transição. Quando eu tomei a decisão de fazer a transição, primeiro, quando eu tinha quitado todas as minhas dívidas e quando o YouTube mais os meus atendimentos me pagavam o mesmo valor que eu recebia no CLT. Porque daí estava muito cansativo, eu não estava mais dando conta. E eu estava muito mais conectada com o meu trabalho nas terapias do que com o meu CLT. O meu CLT já estava me. Por mais que eu amasse a empresa, eu amasse a minha equipe, o meu trabalho era muito exaustivo. Eu era a pessoa que dizia não. E você sabe que dizer não, principalmente, né? Eu era do financeiro e eu tinha que dizer não para o comercial. Era todo santo dia uma briga. E eu pensei, cara, eu vou adoecer de novo e eu não quero mais adoecer. Então, em 2023 eu fiz a transição. O vídeo já tá longo, tá, gente? Então eu vou encerrar por aqui. Se vocês quiserem a continuação, eu conto em outro vídeo como foi essa transição. Mas eu quis trazer aqui um pouquinho para você, primeiro porque todo mundo me pede dica de curso, pede para eu fazer curso de formação. Eu não tenho essa vontade de fazer curso de formação, não hoje, tá? Não porque eu não me sinta boa, eu me sinto boa, mas eu sinto que o Instituto Saber Consciente faz isso lindamente, com estrutura. Eu sou, né, um exército de uma mulher só. Eu tenho um prestador de serviço que é o Atlas. Ele não é meu funcionário direto, ele presta serviço para mim. Então, hoje ele pode estar aqui, amanhã não tá mais. Dar uma formação tem partes ali que eu não domino, né? Eu fiz do meu jeito. O meu jeito não funciona para todo mundo, nem todo mundo quer trabalhar no YouTube, né? Nem todo mundo quer começar um canal. Então eu sinto que para dar uma formação eu teria que, por exemplo, dominar Instagram, que é uma coisa que eu não domino. Então, assim, não me sinto confortável, né? Então eu te indico, se você está pensando em fazer um curso, não sabe qual, faz esse que eu fiz, que tem uma cambada de formação lá dentro, e pelo menos você consegue descobrir no que você quer se aprofundar, tá? Que mais? Queria contar um pouquinho também dessas dicas, né, para você identificar se você quer ser um terapeuta profissional. Primeiro, você é uma pessoa requisitada como um conselheiro, uma conselheira, porque o nosso trabalho dentro das terapias holísticas é ouvir, né, escuta ativa e consciente. Não é você dar a sua opinião através do seu ego, dar ordem na vida das outras pessoas. Daí você tem que ser líder e gestor, tá? Mas o terapeuta é escuta empática e terapêutica, fazer uma escuta ativa, estar presente, prestar atenção, se importar realmente com as outras pessoas. Você tem curiosidade tanto pelo mundo das terapias quanto pelo desenvolvimento humano, você é capaz de aplicar uma técnica e acompanhar essa pessoa, estar atento para ouvir as transformações? Você se sente confortável em cobrar pela sua hora,
né? Porque tem muita gente que quer trabalhar com as terapias, mas não tem coragem de cobrar. E aí você não vai trabalhar, porque o mundo é material. Então você tem que encontrar um trabalho que você se sinta confortável de receber, né? Ou você lida com essas questões e faz essa transição, ou você busca um trabalho onde você aceita receber, tá? Então isso é um ponto muito importante. Se você acredita que o mundo das terapias não pode ser cobrado, que a gente paga uma formação, mas tem que prestar serviço de graça, talvez você não vá se adaptar a esse nível profissional. Então, esses são pontos importantes, tá? A curiosidade sobre o comportamento humano, a capacidade de ouvir, e também o distanciamento, né? O terapeuta, ele nunca jamais vai ser amigo do seu cliente, da pessoa que está sendo atendida por si, porque eu preciso me distanciar, eu não posso encerrar a sessão e levar os problemas das pessoas comigo. Eu tenho que entender que eu tô aqui para te ouvir, para te servir nesse momento, nessa 1 hora que a gente tá junto. Os meus ouvidos são teus, eu vou colocar toda a minha experiência a teu favor, mas quando essa consulta encerrar, a nossa conexão encerrou. Se eu arrastar essa conexão para o resto do meu dia, eu não tô sendo uma boa terapeuta, né? Então, empatia e distanciamento são traços de personalidade que você precisa desenvolver. Não quer dizer que não me importo, eu me importo muito com as pessoas, mas não tem nada que eu possa fazer no meu dia a dia que ultrapasse a barreira do desequilíbrio. Se eu levo as tuas dores para o meu dia, essa relação está em desequilíbrio. Eu não sou capaz de te prestar um serviço adequado. Porque como é que eu vou atender o próximo cliente carregada com a emoção do cliente anterior? Eu vou ter a tendência de achar que todo cliente é igual, que todo cliente tem o mesmo problema, daí eu vou dizer assim: "Só chega esse tipo de pessoa para mim". Não, tem várias dores que eu atendo, né, muito por identificação, as pessoas vêm até mim porque se identificam com a minha história, então elas querem ouvir de alguém que já passou pelo que elas estão passando, mas cada pessoa é uma pessoa diferente, e as pessoas não são uma extensão de mim, elas não vão lidar com seus problemas do jeito que eu lidaria, e é por isso que eu preciso ouvir e fazer perguntas. O meu trabalho é muito mais sobre fazer as perguntas certas para que você entenda o que você precisa entender sobre você e te ajudar com alguma técnica que possa te favorecer, do que pegar um pozinho de pirlim-pim-pim e mudar a tua vida, ou pegar o meu manual básico de sobrevivência e aplicar na tua vida e dizer vai funcionar, porque não vai, né? Esse é o grande erro do guru de palco. Ele pega um protocolo que funcionou para ele e aplica como se aquilo fosse a grande mudança do universo para todo mundo. Não é, porque pessoas são diferentes. Por mais que a gente tenha conexão, que a gente se identifique com as dores, você viveu uma coisa, eu vivi outra. A sua história precisa ser respeitada. O meu trabalho é ouvir e fazer perguntas, né? Te ajudar a entender, ter clareza de quem você é. Muitas vezes tem perguntas que você não é capaz de fazer para você porque doem. E o meu trabalho é fazer essa pergunta e segurar na tua mão enquanto tu lida com essa dor. Entende? Então, o trabalho do terapeuta é muito mais do que ser um aplicador de técnicas. A gente tem esse erro crasso no mercado. A pessoa que tem medo de se envolver com o cliente, ela se torna um aplicador de técnica, mas ela não acompanha esse cliente, ela não se responsabiliza por isso. Ela diz: eu fiz a minha parte, o resto é com o cliente. Eu concordo em partes, mas não em todas as partes, entende? É importante a gente saber qual que é o nosso papel. Bem, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Se fez sentido, comenta aqui embaixo. Eu quero saber quem está assistindo esse vídeo, se você é terapeuta, se você está pensando em entrar nesse mundo das terapias, ficou alguma dúvida, tem alguma coisa que você queira saber da minha experiência que eu possa te ajudar, quer saber de alguma coisa? Comenta aqui embaixo, que assim eu trago nos próximos vídeos, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.